Em relação às garrafas, vocês têm alguma estatística de quantas elas realmente são retornáveis e quantas vocês podem realmente reutilizar? Existe uma pessoa no nosso time, o nome dela é Juliana Taguchi, e se quiserem mandar e-mail, juliana.taguchi@ambev.com.br, ela é a pessoa que trabalha com pós-consumo. Então, é a pessoa que tem informação, que trabalha na plataforma socioambiental da Ambev, e ela é a pessoa principal aí. Tem uma pergunta aqui que fizeram online. Depois de todas essas apresentações pelos palestrantes da indústria, essa pergunta ela é direcionada ao professor Edson e à professora Luana, que para a área acadêmica, qual é o empecilho do espaço dos sistemas de esgotamento sanitário no Brasil, levando em consideração o conhecimento, a infraestrutura e os investimentos já existentes? Sim. Para a área acadêmica, qual é o empecilho dos avanços do sistema de esgotamento sanitário no Brasil, em relação aos conhecimentos, infraestrutura e investimento? Bom, eu acho que a gente comentou um pouco disso até na ontem e hoje de manhã, né? Eu acho que um grande impasse seria a conversa entre a universidade e as empresas, né? Eu acho que isso é algo que falta no Brasil. Então, eu vejo isso como um grande empecilho mesmo. Às vezes, eu vejo que em alguns grupos de pesquisa se pesquisa o que a sociedade não está precisando, ou as indústrias também não. Né? Também foi comentado sobre... Eu sei que a Sanasa ela é bem envolvida na parte de pesquisa, mas, às vezes, as companhias de saneamento, como eles comentaram, né, eles só querem atender a portaria. Então, acho que isso também é um grande impasse para nós, pesquisadores. Vou passar para o professor. Bom, é difícil responder quando a gente também está em dúvida sobre o como responder. Mas eu vou tentar colocar um pouco até a dúvida que eu sempre tive quando vim para a área de saneamento. Né? Minha formação é engenheiro de processo. Já fui, né, engenheiro de alimentos, hoje eu já sou um engenheiro que trabalha na área de saneamento. E, naquele momento, nenhum professor tinha o preparo para despertar no estudante preocupação ambiental. Então, quando as meninas estavam falando, né, a Michelle e a Aline estavam falando, eu lembrei, nossa, os professores na época de bebidas, não tinha essa consciência. Redução de consumo de água em processo, redução de consumo. Isso é uma evolução, uma coisa puxa a outra. Agora, por que é difícil? Né? Porque eu penso da seguinte forma, existe uma falta de, como a Luana falou, de interação do poder público, que é a universidade, tentar perder um pouquinho desse medo de dizer que, olha, se eu for muito para a área industrial, eu vou perder aquela individualidade, aquela independência de pesquisar o que eu quero. Né? Quer dizer, eu não quero ser direcionado na pesquisa. E, ao mesmo tempo, uma indústria que não tem uma preocupação, ou uma companhia de saneamento que não tem uma preocupação, ela não tem essa visão de futuro, que é futuro mesmo, né? Como que o Daniel falou, é 5 anos, 10 anos, dependendo do que é a perspectiva de resultado. Né? Então, é engraçado a gente perceber que existe um pouquinho de falta de consenso. Bom, qual que é a nossa função da universidade? É preparar a mão de obra. Né? Para poder o aluno que sai daqui poder conversar num alto nível com o pessoal da indústria. E o pessoal da indústria reconhecer que precisa de gente capacitada para tocar os projetos. Eu fico muito satisfeito de ver uma indústria como a Ambev colocar gente de qualidade para trabalhar na área ambiental. Quando eu fui fazer estágio, quem trabalhava com a parte de saneamento? Né? Era quase que o Renato falou aqui. Né? Era o cara que não queria trabalhar com mais nada na indústria. Era o coitado do engenheiro que trabalhava no tratamento de água para a caldeira, que colocavam para ele trabalhar com esgoto. Quer dizer, não havia um incentivo, uma capacitação adequada. Então,
passa por esse caminho, sabe? A universidade precisa mostrar que ela é importante no processo, para capacitar o pessoal. E eu particularmente fico orgulhoso em saber que alguns alunos nossos aqui são gerentes, são pessoas que tomam decisão, são gestores nesse momento. E a universidade, a empresa tem que ver na universidade esse poder de capacitar. E não ter medo de que as coisas demorem um pouco. Porque para ter a resposta, não é no investimento que vira 1 ano, né? 2 anos, não é assim que a coisa acontece. Infelizmente não é assim que acontece, infelizmente. É o tempo, né? É o tempo. Né? Por que o alemão está agora assim? Por pura necessidade. Só que aí tem o lado do engenheiro, que me desculpem a simplicidade. Às vezes a gente começa a fazer, mesmo não tendo muita certeza se vai dar certo. Mas tem que fazer. Né? E aí essa é a diferença, né? do quando você tem... O erro vai acontecer sempre. O erro vai acontecer sempre. Mas você tem que começar a fazer. Né? Eu tenho certeza absoluta que na Ambev vocês erraram muito mais do que... Né? Mas tiveram que fazer, né? Tiveram que fazer. Não é fácil fazer reuso numa indústria do porte que vocês têm. Né? E falar gestão para engenheiro. Né? E ver aqui até puxar uma sardinha para o nosso lado. Né? Quando o Renato estava me contando um pouquinho da história agora, né, Renato? Hoje o pessoal sabe incentivar o profissional na empresa. Sabe o quanto tem de valor. Né? É por aí. Obrigado. A gente tem mais uma pergunta aqui, direcionada para o Daniel. Como que o sistema de tratamento de efluentes se encaixa em um SGA? É obrigatório? E a gestão de recursos hídricos? Então, na verdade, o sistema de gestão ambiental ele vai englobar todos os impactos ambientais de uma empresa. Né? Então, se a empresa gera efluente, ela é um dos impactos, ela vai ter que ter um sistema, ou está ligado numa rede pública, né? E aí, dependendo do porte da empresa, mesmo assim vai ter que ter a estação, ou planejar essa estação desde do princípio. Então, sim, faz parte do sistema de gestão ambiental. Um dos fatores do sistema de gestão ambiental, a gente até colocou ali na minha apresentação, é o cumprimento da legislação, da normatização, né? E a gente uma empresa não pode lançar efluentes sem tratamento, então vai fazer parte, sim. Tá? E se mais alguém da plateia tem mais alguma pergunta? Claro, professor. Rapidinho. Vou cutucar um pouco a questão do reuso de água. Né? Até usar um pouquinho o exemplo da própria Sanasa. É um fluxo de caixa. Né? A venda de água de reuso pode fortalecer um pouco o caixa para poder investir no tratamento de ou renovação de algumas estações? Então, eis aí uma grande questão. Né? Então, existe um projeto já que está em andamento, acho que essa semana mesmo, não sei se é amanhã, acho que é segunda-feira, tem uma reunião com o aeroporto de Viracopos, que se pretende fazer uma linha de adução da EPAR até o aeroporto, uma linha de recalque, né, para abastecer os banheiros do aeroporto. Todos os banheiros do aeroporto de Viracopos, a parte nova, foram construídos com uma hidráulica para água de reuso. Tem um reservatório, uma válvula lá, que separa, secciona e pode injetar água de reuso para as bacias sanitárias. Então, isso é possível fazer e isso deve ser feito. Se a ampliação do aeroporto vai consumir mais 10 litros por segundo, vamos supor, um número qualquer aí, é mais 10 litros por segundo que está tirando do rio. Para que jogar na bacia sanitária a água que é fluoretada, desinfetada? Né? Põe água de reuso, se tem, e temos. Então, devemos fazer. Mas, para a empresa de saneamento, é prejuízo, sob o ponto de vista econômico, porque o aeroporto não vai querer pagar para essa água de reuso o mesmo que ele já paga para a água potável. Tem que ser menos. Então, em termos de caixa, olha o fluxo financeiro, esquece, pelo amor de Deus, não faça isso. Né? Mas, se a gente pensar em lado ambiental, sustentabilidade, devemos sim fazer. Mas como é que faz parar isso de pé, que eu tenho falado? Né? Vamos fazer o seguinte, o aeroporto de Viracopos está do lado do distrito industrial, a mesma linha
que vai levar água no aeroporto, faz ela um pouco maior, um diâmetro maior, aí, quando chegar lá perto do distrito industrial, faz uma derivação, um reservatório no distrito industrial, e novas indústrias podem vir se instalar em Campinas. Aí é um cliente novo. Aí sim eu posso vender água, porque eu nunca vendi para ele, é novo. Aí é uma receita nova, né? E isso é legal, porque empregos, impostos, né? A Campinas precisa de indústrias. Muitas indústrias não vêm para cá, nem passam na porta, porque sabe que tem dificuldade de área, de terreno, de impostos, de água, de tudo. Então, precisamos incentivar as indústrias virem para cá para gerar emprego para as pessoas, né? E a água pode ser um fator determinante, mas existe essa dificuldade da outorga, porque para jogar água no rio, o esgoto no rio tem que ter outorga. Agora, se eu pegar isso aí e mandar para reuso, tem que ter outra outorga da outorga. Meio confuso tudo isso daí, porque tudo é novo, né? Pode ser certo, pode ser errado, depende de como é que você quer enxergar, né? Então tem outorga, tem custo, tem o preconceito, né? Tem uma nova visão que precisamos ter, né? E como é que se faz isso? Com um decreto? Decreto-lei, assim, pá, está decretado? Não, isso aí é o tempo, né? Que vai, como o professor disse, é o tempo que vai esclarecer as coisas. Eu queria perguntar sobre as membranas também, se tem um tempo já de vida útil das membranas, e queria que você comentasse sobre a gestão do lodo que é gerado, de que ele é mais concentrado, né? A pergunta a grande dúvida hoje não é se as membranas são boas ou são ruins, em termos de eficiência. Isso é inquestionável, dá para ver, quase 5 anos de operação, já tem no exterior, não é novidade nenhuma isso, né? Funciona e funciona mesmo. Mas ainda existe, digamos, uma pequena dúvida, um ponto de interrogação. Quanto tempo dura essa membrana? E quanto tempo dura depende da qualidade da membrana, tem N fornecedores. Na China tem trocentos fabricantes de membrana, tem mais de 100 no mundo, eu acho. Sabe, muita gente fabricando. Então tem fabricantes e fabricantes, qualidades e qualidades. Depende de como que opera, como é que foi projetado, né? Se a gente não limpar direito as membranas, não fizer essas limpezas, ela fadiga, ela rompe. Não vai durar um montão de tempo, né? Mas já existem na Europa, no Japão, em Singapura, membranas com mais de 10 anos de operação. 10 anos. 10 anos é 10 anos, né? Novos materiais chegando, pesquisas, né? E isso vai aumentar o tempo da durabilidade, isso vai fazer parar de pé o processo, né? Essa é uma grande dúvida, quanto tempo dura? Mas quanto tempo dura depende de N fatores, porque isso ainda é novo, não é normatizado, é o novo, tudo que é novo, o próprio nome diz, é novo, né? E quanto à questão do lodo, né? Um dos grandes problemas do saneamento, quando se resolve o problema da poluição hídrica, como aqui em Campinas e outras cidades, você não tem mais esgotos sendo lançados no rio, os rios estão despoluídos, estão limpos, beleza, né? Mas quando trata esgoto, gera lodo. E o que fazer com o lodo, né? Hoje Campinas está gerando mais de 70 toneladas dia, né? Isso porque tem usado muito o reator anaeróbio, que o ASB economiza, gera menos lodo. 70 toneladas dia, a R$ 195,00 a tonelada, se fosse 200, fazer uma conta redonda, seria R$ 14.000 por dia. Vezes 30, 400 e tantos mil reais por mês de lodo. De lodo. O Sanasa tem que arcar com essa despesa aí, né? Então, quanto mais se trata esgoto, mais se gera lodo. É a resultante do processo. Então, precisamos resolver, porque o aterro sanitário já vai falar, ó, aqui não pode, ou então o preço é 200, agora eu quero 300, 400 reais por tonelada, vai ficar inviável. Como é que vai fazer? Então, precisamos de novas saídas. E uma delas, que a gente estudou também, tem participado desse projeto, né, incentivado, tudo, eu contratei uma empresa para fazer compostagem de lodo, um estudo de compostagem,
né? Que não é novidade nenhuma, nos Estados Unidos já tem, na Alemanha já tem, um monte de lugar já tem. Jundiaí aqui já faz há anos isso daí, né? Mas é polêmico, a CETESB às vezes não aprova, existem, tudo em saneamento, tem ecologista, tem os poetas, tem uns caras que ficam viajando aí na maionese, né? É fogo. Então a gente contratou o projeto de compostagem, e com um barracão de 200 metros de comprimento por 68 de largura, lá na EPAR, já tem o projeto em andamento, a gente vai fazer compostagem de lodo, usando galhos da prefeitura, que toda a prefeitura tem um grande problema, o que fazer com poda de árvore? Não tem o que fazer, porque põe no aterro, demora para decompor, custa caro, é complicado. Né? Tem que picar tudo, transporte. Então, quando a gente absorve esses galhos, aí tem que comprar um picador, né, um triturador, fazer uns toquinhos assim, e cada 1 tonelada de lodo, põe 1 tonelada de poda. Aí faz uma pilha, 200 metros de pilha, cada 2 dias tem uma máquina que revolve o lodo, aí o lodo que está embaixo vai para cima, que está em cima vai para baixo, e isso aí você diminui 50% em volume. E higieniza o lodo, porque nesse processo aí, embaixo de uma estufa, que a telha é translúcida, a temperatura alta, muitas bactérias morrem, tem predação, e você diminui, e esse lodo pode ser reciclado na agricultura, né? Voltando para a cana, voltando para muitas culturas, não para alface, verdura, tomate, agrião, aí não, mas muitas culturas dá para absorver, é isso que vamos fazer, né? Porque o nosso lodo é um lodo bom, é um lodo que não tem químicas, não tem, Campinas não tem indústrias químicas pesadas, né? Então dá para fazer, né? Já Limeira, por exemplo, Limeira tem as galvanoplastias, fábricas de quintal que faz bijuteria, semijoias, aí tem muito metal, aí já é um pouco mais complicado. Então, para cada caso, é um caso que se busca a solução, e é isso que a gente está fazendo ou tentando fazer, né? Mas existem dificuldades de recursos, de incentivo, de legislação. Por exemplo, água de reuso. A gente começou a vender, está com problema, porque a legislação do Departamento de Águas e Energia Elétrica não consta lá a venda de água de reuso, já teve que parar. Mesmo Campinas tendo uma legislação, mas como o Estado ele é superior, teve que parar a venda de água de reuso. Por enquanto, mas estamos trabalhando para reativar o processo, sabe? Então, é uma luta, né? Por quê? Porque tudo é novo e existe o preconceito, né? Na verdade, não é nem uma pergunta, né? É uma reflexão. O senhor colocou muito bem, né, sobre o histórico de Campinas, né? Eu me lembro até da época do bandeirantismo, né? O bandeirismo, quando veio para cá, veio parando realmente, porque ia lá para o interior buscar ouro em Cuiabá, né? E as mulas paravam por conta das aguadas, que eram muito boas, né? Então, desde lá da Norte-Sul, né, até o Taquaral, as mulas paravam, descansavam, né? E eles tinham todo um grupo, um conjunto de nascentes fantástica, né? E aí tem as meninas da Ambev, você, Renato da Sanasa, né, o professor, a Luana, né, também aqui da mecânica. Eu fico pensando, são instituições ícones que podem fazer propostas muito boas para a quem vocês estão representando. Por exemplo, reposição, né? O bem maior é a água, né? Como é que a gente pode fazer essa reposição? Aqui a cidade de Campinas era praticamente Mata Atlântica e a gente tinha boas aguadas em quantidade, volume muito grande. Então, uma das propostas talvez fosse recuperar algumas áreas, né, para que se tivesse uma caixa d'água maior, não é isso, um volume maior de água, repor esses recursos, né? Por exemplo, na CPFL, que eu trabalhei muitos anos, a gente tinha unidades de conservação particular. Então, a gente comprava a área e repunha as árvores, não é isso? Para que a fonte fosse, não é isso, mais permanente, mais constante. Eu acho que é uma proposta que a gente pode fazer também para as grandes instituições. Como fazer isso, né? A gente começar a refazer isso com educação ambiental, né, principalmente, né? E também a gente tem alguma proposta de reposição daquilo que já teve, né?
Você vê, hoje a gente o que tem talvez seja a Mata Santa Genebra, né, que é uma representação da fragmentação que tinha da Mata Atlântica. Hoje a gente não tem quase mais nada. Então isso iria repor água. Que aí você realmente, Renato falou muito bem, poderia ser reusada, não é isso? Para tudo que a gente precisa, né? Acho que precisa também pensar isso um pouco da reposição do que a gente tem. Não lidar, acho que só com a manutenção do pouco que existe. Eu tenho uma pergunta, aproveitando a pergunta da Luana e a resposta do senhor do Sanasa. A gente está tentando ter saneamento na cidade inteira, mas ainda tem algumas áreas um pouco afastadas e tem novas áreas que eram agrícolas e estão se tornando áreas urbanas. Campinas está nesse processo. Será que não está na hora da gente começar a mudar o paradigma de apertar a descarga e passar a usar o banheiro seco? Já que, no final, a gente está só construindo tubulação, sujando água para depois compostar? Os senhores já pensaram sobre isso? E se os senhores, né, já utilizaram o banheiro seco? Bom, aí a gente tem que mudar muita coisa, mudar tudo, né? Banheiro seco poderia ser utilizado, por exemplo, tenho parentes que moram no sítio, né, na chácara, fazenda, é possível, né? Mas como que você faz em prédios de apartamento, edifícios? Não dá. Mas para quem vai construir uma casa agora, acabou de sair uma cartilha do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, sobre construções sustentáveis, né? E era tipo adaptações para você mesmo fazer. E eles colocaram válvula de pia, que eu acho que para um ambiente doméstico não tem muito sentido, mas minha opinião pessoal, mas não colocaram nem o banheiro seco e nem compostagem do resíduo orgânico. E eu já tive a experiência de usar banheiro seco e foi muito fácil, muito simples e super agradável. Então, eu realmente convido vocês a pensar nisso. E gostaria de saber se a Luana e o Edson têm alguma opinião sobre isso. Bom, a única vez que eu usei banheiro seco, vamos chamar assim, né, de uma alternativa de retirar o 1 e o 2 do vaso sanitário sem ser avião, foi no shopping de Belo Horizonte. É um shopping ali bem na parte central, perto do Mercadão bonito de Belo Horizonte. Tanto que eu até estranhei porque você pagava para entrar no banheiro, dentro de um shopping, né? Na época, era um congresso que teve da ABS, e eu falei, nossa, por que tem que pagar, né? Shopping, você já, né? Aí, se apertava a descarga, era por vácuo. Era vácuo. Bom, saí de lá admirado. Falei, nossa, né? Eu conheci um negócio diferente. Aí, você vai pensar como que é a estrutura de tudo isso, sabe? Concordo com você que precisa pensar alternativas adaptadas. Então, naquele caso, eu entendi como viável, porque é uma estrutura sanitária num ambiente controlado, aonde você tem um pessoal de manutenção treinado para isso. Agora, quando você pulveriza isso em pequenos consumidores, entra naquilo que o Renato acabou de falar mesmo, né? Tem que mudar tudo, é uma questão cultural, né? Bom, minha mãe foi conhecer banheiro, como nós conhecemos hoje, aos 15 anos de idade. Ela nunca mais quis usar banheiro seco. Nunca mais. Então, quem já passou por aquela coisa de ele ter a casinha fora de casa, porque ninguém vai ter um banheiro seco dentro de casa, isso é difícil, sabe? É muito difícil. Então, você considerar o teu resíduo sólido, um resíduo sólido, né, é difícil, né? Como você vai condicionar? É uma nova cultura, né? Eu acho que isso é adaptável a algumas condições, sabe? Principalmente numa questão onde você tem, exemplo de novo, um shopping, quer dizer, um ambiente muito controlado, uma indústria onde você tem um reuso da água, né? Até mesmo, o primeiro lugar também que eu vi um reuso direto de esgoto foi numa indústria que eu fui fazer estágio, que era a produção de suco de laranja. Eu falo isso sempre, só está até enjoado de escutar, que você apertava a descarga, você sentia o cheiro da laranja, porque era água retirada do suco. Então, eles não deviam obrigação para ninguém, quer dizer, era um processo interno que eles estabeleceram de reuso, tal. Bom, mas disseminar isso eu acho muito difícil. Eu acho que para nós, eu não sei se que passa por aquela coisa de saneamento adequado a cada situação,
Tá? Eu acho que isso é muito complicado, você forçar a barra para toda a situação, sabe? Eu concordo com você que é uma forma fácil de você resolver alguns casos, mas não de ser alguma coisa... Resumindo a história, você urbanizou demais, complica tudo. Quando você faz... Né? Esse foi um grande erro do Brasil. O grande erro do Brasil foi uma elevada urbanização num tempo muito curto. Aí vai falar, país rico é assim. Não é. Mas, um pouco menos da metade da população francesa vive fora das grandes cidades. O americano gosta de viver em periferia. Né? A gente fala, tem coisa de pobre gostar de viver em cidade? Não. É cultura. Foi o desenvolvimento optado pelo Brasil. E até hoje a gente paga por isso. Né? Então, é complicado. Eu tenho parentes, não é bem parente, é um quase parente que mora em Londres, e a pessoa quer mudar para uma casa maior, quer comprar casa, tem dinheiro, mas não tem casa para vender. Não tem novos loteamentos, prédio, torre, não tem, não cresce, não pode crescer, ou tem, ninguém fala também, mas existem dificuldades para controlar, né? E aqui tem, que vai loteando tudo, é uma questão da cultura brasileira, né? Difícil de mudar isso daí. Eu acho que a questão desses banheiros, né, a gente pode dizer que é difícil, não seria impossível. Mas, como foi comentado também ontem, eu acho que a grande problemática, não só no caso dos banheiros secos, mas no caso do reuso, é a parte de educação. Né? Tanto cultural, mas eu acho que é educação. Então, como o Davi comentou, a parte de educação ambiental e educação básica acho que seria o mais interessante. Porque, a partir do momento que você começa a mudar a cabeça da população, talvez isso não seja, né, assim, nossa, vou ter um banheiro seco na minha casa. Então, eu acho que muito mais do que você criar uma tecnologia, oferecer a tecnologia, não adianta você oferecer a tecnologia se a pessoa não aceitar. Então, eu acho que o mais importante na história inteira, tanto do reuso quanto do banheiro seco, é a parte de educação mesmo. Né? A pessoa poder aceitar. Porque, imagina, a pessoa não consegue nem aceitar que uma água de reuso, que a gente comenta, né, sai da estação melhor do que a do rio, e ele não quer, de repente, reutilizar, quem dirá fazer um banheiro seco, né? Então, acho que é mais por isso, assim, acho que a educação é a resposta de tudo. Bom, devido ao tempo, a gente vai encerrar as perguntas. Gostaria de agradecer a todos os presentes, os palestrantes, os professores da instituição. Acredito que foram palestras bem ricas para todos. Foram levantadas todas as problemáticas e polêmicas do assunto, cada um expôs a sua questão, e é isso, eu gostaria de agradecer a todos, e espero todos aqui amanhã para o nosso último dia. Obrigado.